Os holofotes iluminavam o palco do auditório em Lisboa quando Lucas Ferreira subiu os degraus com o coração acelerado. A plateia aplaudia, mas os olhos dele fixaram-se na primeira fila onde a família de Braga estava sentada, os mesmos que o tinham chamado de vergonha da família anos atrás. Ninguém esperava que o discurso que ele preparara iria mudar tudo para sempre. Lucas segurou o troféu com as mãos trêmulas. O peso do Prémio Nacional de Literatura Contemporânea parecia mais pesado que o de qualquer outra conquista. Aos 28 anos ele era o autor revelação do ano, mas o sucesso não apagava as cicatrizes. Enquanto o apresentador terminava os elogios ao seu romance sobre identidades escondidas, Lucas respirou fundo e começou a falar. As palavras saíram devagar no início, como se testassem o terreno. Ele olhou diretamente para o pai, o homem rígido que trabalhara toda a vida nas vinhas de Braga, e para a mãe cujos olhos já brilhavam de lágrimas contidas. Naquele momento o passado invadiu a mente dele como uma onda. Tudo começara numa tarde chuvosa de outubro em Braga quando ele tinha 18 anos. A família reunira-se para o almoço de domingo na casa antiga de pedra com o cheiro de bacalhau no forno e o vinho tinto da propriedade. Lucas sentira o peito apertado durante semanas. O segredo pesava como chumbo. Ele amava um rapaz da turma da escola, um colega discreto chamado Pedro. Naquela mesa ele decidiu que não aguentava mais fingir. Com a voz trêmula ele disse aos pais que era gay. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. O pai bateu com o punho na mesa, o vinho derramou-se como sangue. A mãe cobriu o rosto com as mãos e murmurou uma oração. O tio mais velho levantou-se e apontou o dedo. Você é a vergonha desta família, Lucas. Como pode fazer isto conosco? A família inteira virou-se contra ele naquela noite. Primos que brincavam com ele na infância agora olhavam com nojo. A avó chorava dizendo que o diabo entrara na casa. Lucas saiu de casa naquela mesma noite com uma mala pequena e o coração partido. Nos meses seguintes a pressão tornou-se insuportável. O pai recusava-se a falar com ele. A mãe telefonava todas as semanas implorando que ele mudasse, que procurasse um padre que arranjasse uma namorada decente. Os parentes espalharam a notícia pela vila. Nas ruas de Braga as pessoas sussurravam. O rapaz dos Ferreira é a vergonha da família. Lucas perdeu amigos que não queriam ser vistos com ele. Ele decidiu partir para Lisboa para estudar literatura na universidade, longe dos olhares julgadores. Lá ele encontrou um mundo novo, mas a culpa não o largava. Todas as noites ele se perguntava se tinha o direito de destruir a harmonia da família pela sua verdade. O preço parecia alto demais. Ele escrevia à noite páginas e páginas sobre jovens como ele, divididos entre o amor próprio e o dever familiar. Aqueles textos eram o único refúgio. Aos 22 anos ele publicou o primeiro conto numa revista pequena. O sucesso chegou devagar, mas chegou. Um editor de Lisboa leu o material e ofereceu um contrato para um romance. Lucas aceitou, mas sabia que a família nunca leria o livro. Eles fingiam que o filho não existia. Nas festas de Natal ele era convidado por obrigação, mas ficava isolado num canto. Uma vez o primo mais novo perguntou em voz alta por que é que o Lucas não tem namorada. O riso nervoso encheu a sala. Lucas engoliu a dor e sorriu. Por dentro ele morria um pouco mais a cada vez. A decisão de continuar a escrever era um ato de resistência, mas também de solidão profunda. Ele questionava constantemente se valia a pena o sacrifício. O amor pela família ainda existia, misturado com raiva e saudade. Quando o convite para o grande prémio chegou, Lucas hesitou. A família, orgulhosa do sucesso literário, decidiu comparecer. Eles viam o prémio como uma redenção pública. Não sabiam que o romance premiado era a história dele disfarçada. Lucas subiu ao palco sabendo que as próximas palavras iriam abrir feridas antigas. Ele olhou para o pai uma última vez antes de continuar o discurso. A voz de Lucas ecoou pelo auditório enquanto ele descrevia o peso de carregar um segredo numa família tradicional do norte de Portugal. Ele falou da noite em que tudo mudou, sem acusar ninguém diretamente, mas com uma honestidade que cortava como faca. A plateia prendia a respiração. Na primeira fila o pai de Lucas cruzou os braços, o rosto vermelho de vergonha e fúria contida. A mãe apertava o lenço nos olhos. O irmão mais velho, Miguel, que outrora fora o seu protetor, agora olhava para o chão. Flashback para os primeiros anos em Lisboa. Lucas chegara à capital com pouco dinheiro e muitas dúvidas.
Alugou um quarto pequeno no bairro Alto e começou a trabalhar como revisor numa editora pequena para pagar as contas. As noites eram longas de solidão. Ele caminhava pelas ruas empedradas pensando se tinha feito a escolha certa ao partir. Um dia numa livraria ele conheceu Tiago, um professor de história com olhos gentis e um sorriso que acalmava tempestades. Eles conversaram durante horas sobre livros e vida. Tiago era de Lisboa, nascido e criado numa família mais aberta. Pela primeira vez Lucas sentiu que podia ser ele próprio sem medo. O relacionamento começou devagar, com passeios junto ao Tejo e jantares simples. Tiago ouvia as histórias de Braga sem julgar. Ele dizia que o amor não era escolha, mas a coragem de viver era. A carreira de Lucas cresceu. O primeiro romance saiu e foi bem recebido pela crítica. Falava de um jovem dividido entre o dever e o desejo. A família leu os jornais, mas nunca comentou. Um dia o irmão apareceu em Lisboa de surpresa. Ele disse que o pai estava doente e que Lucas devia voltar para ajudar na vinha. No fundo era uma tentativa de o trazer de volta ao redil. Durante o jantar o irmão contou que a vila toda sabia da vida dele e que as fofocas não paravam. Lucas sentiu a traição como uma facada. O irmão, que jurara proteger o segredo, agora usava-o como arma para o forçar a regressar. Lucas recusou. A discussão foi acesa. Você escolheu esta vida, agora aguenta as consequências, disse o irmão antes de sair batendo a porta. A pressão social em Portugal ainda era forte, mesmo na capital. Lucas enfrentava olhares enviesados em eventos literários quando aparecia com Tiago. Alguns colegas evitavam convites conjuntos. Ele aprendeu a sorrir e continuar. Internamente o conflito crescia. Ele amava Tiago, mas o eco das palavras do tio ainda ressoava. És a vergonha da família. Será que o amor compensava a perda da família? Ele discutia com Tiago até altas horas. Tiago defendia que esconder-se era morrer devagar. Lucas questionava se a verdade valia o sofrimento que causava aos pais. Ele escreveu páginas inteiras no diário, rasgando-as depois. A decisão de continuar o relacionamento foi um ato de coragem, mas trouxe novos medos. E se a família descobrisse sobre Tiago? Os anos passaram e o segundo livro de Lucas foi ainda mais ousado. Ele enviou exemplares para Braga por correio. Nunca recebeu resposta. Nas festas de família ele ia sozinho, fingindo que Tiago era apenas um amigo. Uma vez durante o Natal a mãe tentou arranjar-lhe um encontro com a filha de um vizinho. Lucas recusou educadamente, mas a tensão subiu. O pai gritou na cozinha que ele estava a destruir o nome da família. Lucas saiu para a rua fria e chorou sozinho. A traição do irmão veio meses depois. Durante uma reunião familiar o irmão contou a todos sobre Tiago com detalhes exagerados. As tias benziam-se. O pai telefonou furioso a deserdá-lo de novo. Lucas sentiu o mundo desabar, mas escolheu não responder com ódio. Ele decidiu que o silêncio era a sua forma de proteger o que restava. Enquanto o discurso continuava no palco, Lucas lembrava-se de todas essas noites de dúvida. Ele falou da solidão que acompanha as escolhas difíceis. A plateia aplaudia baixinho em momentos de emoção. A família permanecia imóvel como estátuas. O irmão olhava para ele com uma mistura de arrependimento e raiva. Lucas sabia que o pior ainda estava por vir. Lucas pausou por um segundo no palco, sentindo o peso de milhares de olhos sobre si. Ele continuou descrevendo como a escrita o salvara da escuridão interior. O romance premiado contava a história de um homem que escolhia a verdade mesmo sabendo o preço. Ele não citou nomes, mas todos na primeira fila sabiam. A mãe soluçava baixinho. O pai olhava fixamente para o chão como se as palavras fossem pedras atiradas contra ele. De volta aos anos de construção da carreira, Lucas enfrentara mais testes. A nomeação para o prémio chegou numa manhã cinzenta de outono. O editor telefonou eufórico, mas Lucas hesitou em aceitar o convite para a cerimónia. Ele sabia que a família iria querer comparecer para mostrar orgulho público. Tiago encorajou-o a ir. Você merece isto, disse ele abraçando na varanda do apartamento com vista para o rio. Mas Lucas sentia o dilema moral rasgar-lhe o peito. Ir significava confrontar o passado. Ficar seria negar o seu próprio valor. Ele passou noites em claro, pesando o amor pela família contra o respeito por si próprio. Era certo magoar os pais novamente ou devia continuar a fingir para manter a paz?
A viagem de Braga a Lisboa para a cerimónia foi tensa. A família viajou junta num carro alugado. No caminho o pai tentou conversas superficiais sobre o vinho e o tempo. A mãe perguntou se ele estava feliz. Lucas respondeu com meias verdades. No hotel a noite antes do evento o irmão puxou para um canto. Ele pediu desculpa pela traição passada, mas acrescentou que a família sofria com as fofocas. Lucas sentiu a raiva subir, mas escolheu o silêncio mais uma vez. Ele questionava se o perdão era fraqueza ou força. Tiago esperava no quarto oferecendo apoio silencioso. Os dois caminharam pela cidade de mão dada, escondidos nas ruas laterais. Aquele momento de paz contrastava com a tempestade que se aproximava. A manhã da cerimónia Lucas vestiu o fato escuro que Tiago escolhera. No espelho ele viu o rapaz de Braga e o homem de Lisboa ao mesmo tempo. A decisão de falar a verdade no discurso já estava tomada, mas o medo ainda apertava. Ele pensou nos sacrifícios. Perdera feriados familiares, jantares de domingo e o direito de ser simplesmente o filho. Em troca ganhar a liberdade, mas a um custo alto. Tiago beijou-o na testa antes de sair. Seja quem és. Lucas entrou no auditório com o coração pesado. Durante o discurso ele revelou partes do livro que espelhavam a sua vida real, falou da dor de ser rotulado de vergonha sem nunca ter feito mal a ninguém. A plateia murmurava em aprovação. Na primeira fila o tio que outrora o apontara agora baixava a cabeça. O irmão apertava as mãos com força. Lucas sentiu uma onda de libertação misturada com tristeza. Ele não queria destruir a família, apenas ser visto. A escolha de falar era controversa. Alguns diriam que era egoísmo, outros que era coragem necessária. Ele próprio ainda duvidava, mas o momento não permitia recuo. O discurso aproximava-se do fim quando ele mencionou o apoio silencioso de alguém especial. Tiago estava sentado a algumas filas atrás, sorrindo discretamente. Lucas não disse o nome, mas o olhar trocado foi suficiente. A família percebeu. O choque espalhou-se como fogo. A mãe cobriu a boca com a mão. O pai levantou-se quase saindo, mas sentou-se novamente. O ar no auditório ficou carregado. Lucas terminou com uma frase sobre esperança e compreensão. Os aplausos foram ensurdecedores, mas para ele o silêncio da família era o som mais alto. Os aplausos continuaram por longos minutos enquanto Lucas descia do palco com o troféu na mão. Os fotógrafos rodearam-no, mas ele procurou a família com o olhar. Eles permaneceram sentados como se o tempo tivesse parado. O irmão foi o primeiro a aproximar-se nos bastidores. Os olhos dele brilhavam de lágrimas contidas. Por que é que tinhas de fazer isto aqui na frente de todos? Lucas respondeu calmamente, porque esconder-me já não era viver. A conversa foi curta, mas carregada de anos de dor acumulada. O irmão admitiu que a traição fora por medo do que os pais pensariam dele próprio. Lucas sentiu uma pontada de compaixão, mas a ferida ainda sangrava. A mãe aproximou-se depois, abraçando-o com força. Ela chorava sem parar, murmurando que sempre o amara, mas que a igreja e a vila não perdoavam facilmente. Lucas retribuiu o abraço, mas disse que o amor não podia exigir que ele se apagasse. O pai ficou para trás no corredor escuro do auditório fumando um cigarro proibido. Quando Lucas se aproximou, ele não olhou nos olhos. Você envergonhou-nos a todos. Lucas sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. Eu só vivi a minha verdade, pai. O preço que paguei foi perder-vos aos poucos. O pai não respondeu, apenas apagou o cigarro e virou as costas. Aquele momento de rejeição renovada doeu mais que todos os anteriores. Tiago esperava do lado de fora do auditório. Eles caminharam juntos pela noite de Lisboa até ao Tejo. Lucas contou tudo com voz cansada. Tiago ouviu sem interromper, depois disse que estava orgulhoso da coragem dele naquele abraço junto ao rio. Lucas sentiu a primeira onda de paz verdadeira. O conflito interior começava a acalmar. Ele questionara durante anos se escolher a si próprio era egoísmo. Agora via que era sobrevivência. A família voltaria para Braga no dia seguinte. Não haveria reconciliação imediata, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes as notícias do discurso espalharam-se. Jornais portugueses destacaram a honestidade de Lucas. Nas redes sociais o apoio era massivo, mas também surgiram críticas conservadoras. A família recebeu telefonemas da vila inteira. O pai desligava o telefone furioso.
A mãe lia os artigos em segredo e chorava. O irmão enviou uma mensagem curta. Talvez tenhas razão, mas dói. Lucas respondeu com respeito, mas sem pedir perdão. Ele sabia que o caminho para a cura seria longo. Tiago e Lucas decidiram viajar para o Cabo da Roca no fim de semana seguinte. Lá no fim da terra eles observaram o oceano. Lucas sentiu que o peso do passado se aliviava com o vento. Ele tomara decisões difíceis, mas cada uma trouxeram até ali. A traição do irmão, a pressão da mãe, o silêncio do pai, tudo moldara o homem que ele era. O discurso não fora vingança, mas um grito de existência. O preço pago fora alto, mas a liberdade valera cada lágrima. Meses depois da cerimónia, a vida de Lucas ganhara um novo ritmo. Ele e Tiago mudaram para um apartamento maior com vista para o castelo. O livro premiado vendeu milhares de exemplares e abriu portas para palestras em universidades. Lucas viajou por Portugal falando sobre inclusão e aceitação sem nunca atacar a família. Ele recebia cartas de jovens que se identificavam com a história. Aquilo dava-lhe força para continuar. A família mantinha contacto distante. A mãe telefonava ocasionalmente para saber da saúde. O pai nunca ligava, mas enviava garrafas de vinho da vinha em datas especiais sem bilhete. O irmão visitou Lisboa uma vez para um almoço tenso. Eles falaram de tudo menos do discurso. Aos poucos as feridas cicatrizavam, embora lentamente. Lucas percebeu que o perdão não era esquecer, mas escolher seguir em frente. Ele convidara a família para o lançamento do novo livro, mas só a mãe apareceu. Ela sentou-se na última fila e aplaudiu no final com lágrimas nos olhos. Numa tarde de primavera, Lucas recebeu uma carta do pai. Escrita à mão com letra trêmula. Dizia que lera o livro finalmente. Que doera, mas que entendia um pouco mais. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. Lucas chorou ao ler e mostrou a Tiago. O parceiro abraçou-o forte. Vocês os dois merecem esta paz. Hoje Lucas caminha pelas ruas de Lisboa de mão dada com Tiago sem medo. Ele ainda sente saudades das festas de família em Braga, mas sabe que a sua verdade criou espaço para um novo tipo de amor mais autêntico. O discurso na cerimónia não destruiu a família. Apenas forçou todos a olharem para o espelho. Alguns viram o reflexo com raiva, outros com compreensão. Lucas escolheu viver sem máscaras e o preço foi pago com lágrimas e crescimento. A vida continua com as suas contradições. Lucas escreve um novo romance sobre famílias que se reconstroem após a verdade. Ele questiona diariamente se valeu a pena. Mas quando olha para Tiago e sente o calor da aceitação própria, a resposta surge clara. A verdade liberta mesmo quando dói. E assim Lucas Ferreira encontrou o seu lugar no mundo. A verdade deve sempre ser dita, mesmo que destrua a família, ou há momentos em que o silêncio é o maior ato de amor. Certo ou errado.